Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Arthur Lira reage ao Supremo e cria comissão na Câmara para debater o porte de drogas. Senado aprova prazo maior para alunos que se tornarem pais concluírem cursos superiores. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O Senado aprovou um projeto de lei que dá prazos maiores para estudantes concluírem cursos superiores para poderem cuidar dos filhos recém-nascidos ou adotados. O Yuri Ascar explica melhor essa proposta para a gente. Oi, Yuri, boa noite. Boa noite, Salsi. O projeto já havia passado pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial. Além de ensino superior, a lei vai valer para programas de pesquisa e pós-graduação. De acordo com o texto limite para a entrega dos trabalhos finais e para a conclusão das disciplinas, pode ser ampliado em 6 meses. A extensão pode chegar a até 1 ano, caso o filho tenha alguma deficiência. A prorrogação também vale para caso de internação hospitalar, pelo mesmo período, igual ao que o filho ficou internado. Salsi. Obrigada, Yuri, pelas suas informações. André Mendonça tomou posse agora à noite como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele deixou claro que os limites da liberdade de expressão não podem significar uma censura prévia. André Mendonça vai atuar nos julgamentos das eleições municipais deste ano. Mendonça assume a vaga deixada por Alexandre de Moraes. O TSE é formado por 7 ministros, sendo 3 deles do Supremo Tribunal Federal. E o número de mortes por gripe na cidade do Rio de Janeiro já é maior em 2024 do que em todo o ano passado. O Leonardo Aque traz os detalhes para a gente. Léo, boa noite. A gente está em junho ainda. Quantas mortes já foram confirmadas por aí? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. São 44 mortes, 3 a mais do que no ano passado, quando de janeiro a dezembro foram 41. Agora, segundo informações da Prefeitura, aqui no Rio de Janeiro, 415 pessoas estão internadas com síndromes respiratórias agudas graves, uma das formas de complicações da influenza. Mais de 100 são crianças. E, de acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 2.800.000 doses da vacina já foram aplicadas em todo o estado. Contudo, o Rio de Janeiro não alcançou nem a metade da meta de 90% da população vacinada. Salsi. Dados preocupantes, hein, Léo? Obrigada. A advogada que agrediu e cometeu injúria racial contra um funcionário de uma companhia aérea no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte, foi suspensa do cargo pela comissão da OAB de Minas Gerais. Luana Ottoni de Paula avançou contra o supervisor de uma companhia aérea. Ela foi presa em flagrante, mas acabou sendo liberada cerca de 24 horas depois. A polícia de São Paulo procura por um homem suspeito de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. Depois de dopar a vítima, o criminoso levou roupas, celular e até uma televisão. Um prejuízo de mais de R$20 mil. O homem de 40 anos, que não quer se identificar, conheceu o suspeito num aplicativo de relacionamento. As imagens cedidas pela polícia, com exclusividade para o Jornal da Record, mostram o momento em que a vítima de blusa branca aparece ao lado do suspeito de jaqueta preta, por volta das 7h30 da manhã de um domingo. Os dois compram um iogurte e vão embora juntos. Em seguida, vão para a casa da vítima, que afirma ter sido dopada. Eu me ofereci o iogurte, já estava aberto, e daí eu já paguei e já não lembro de mais de nada. Quase 3 horas depois, às 10h20 da manhã, o suspeito aparece na imagem saindo da casa da vítima. Ele leva malas e mochilas com roupas, bolsas de grife, um celular e uma televisão. O homem aparenta tranquilidade e aguarda na esquina por cerca de 20 minutos até que um carro de aplicativo chega. Enquanto isso, o dono da casa estava desacordado. Ele foi socorrido pela mãe, que chegou por acaso pouco tempo depois. Já me levou ao hospital, eu tive que ir direto para a UTI e fiquei desacordado durante 4 dias.
A vítima é um estudante universitário que prestou queixa aqui nesta delegacia. Além do trauma psicológico, ele teve um prejuízo de mais de R$20 mil em objetos de valor que foram levados. O suspeito foi identificado pela polícia como Alex Albert Giovanni da Silva, de 43 anos. Segundo a delegada que investiga o caso, ele já tem passagens por roubo e estupro de vulnerável no Rio de Janeiro. Junto à Receita Federal, ele possui um nome, o que leva a crer que ele utiliza diversos nomes para dificultar ser rastreado pela polícia. Enquanto isso, a vítima ainda tenta se recuperar do pesadelo que viveu. Tome cuidado, porque as pessoas que vão fazer o mal não têm cara, não têm voz, não têm jeito. Se mostram ser as mais inocentes. O governo federal prorrogou até o dia 12 de julho o prazo para as prefeituras do Rio Grande do Sul cadastrarem novas famílias no Auxílio Reconstrução. O número de mortes em decorrência das chuvas subiu para 178. 34 pessoas ainda estão desaparecidas. Mais de 10 mil moradores estão desabrigados no Rio Grande do Sul. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, 208 casas modulares estão sendo montadas para receber até 1.000 pessoas no Centro Humanitário de Acolhimento. Os abrigos foram doados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É uma solução que tem sido aplicada em 80 países, em mais de 80 países, em diferentes contextos, mas antes de tudo é um produto que garante proteção, dignidade e privacidade para aquelas pessoas que são beneficiadas. 50 homens do Exército trabalham na montagem das casas provisórias. A estrutura de plástico é anti-chamas, anti-mofo. Aqui dentro tem mais ou menos 5,5 metros de comprimento por um pouco mais de 2,80 de altura. Tem espaço para uma cama, alguns móveis, armário, um varal que vai ser instalado aqui e tem até janela. Em cada casa dessa cabe uma família de no máximo 5 pessoas. A previsão é que os desabrigados venham morar aqui no início do mês que vem. A partir do dia 13 de julho vai ser inaugurada essa área, onde ocorrerá a recepção desses desabrigados. Em Porto Alegre, a campanha da Universal para ajudar as vítimas das enchentes entregou hoje 500 cestas básicas, 500 fardos de água e 1.000 camisetas e calças térmicas. Perderam roupa, perderam a casa, perderam inclusive a dignidade, né? Então é o mínimo que a Igreja Universal, que a gente pode fazer agora com os voluntários, com essas doações, para fazer chegar a essas pessoas que estão precisando agora desse apoio, né? Centenas de pessoas formaram filas para receber os donativos. Para mim, para minha família que temos aqui, para mim é essencial. Aqui a gente busca o rancho, busca água. São bem acolhidos, são bem atendidos. Em Brasília, o governador Eduardo Leite se reuniu com integrantes do governo federal para discutir a extinção da dívida do Estado. A audiência, convocada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, não chegou a um acordo, mas a União anunciou uma antecipação de R$680 milhões ao Rio Grande do Sul pela compensação de impostos sobre serviços. Esses 680 milhões de reais, o ano que vem, o governo poderia abater do montante da dívida. Agora ele receberá em dinheiro. 510 milhões vai para o Caixa do Estado, agora 170 milhões para o Caixa dos municípios, que precisam muito para nós construirmos alternativas de compensação da perda de arrecadação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criou uma comissão especial para debater a PEC das drogas. A comissão é uma reação da Câmara à decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que não é crime o porte de maconha para consumo próprio. O ministro Dias Toffoli, o último a votar na sessão da semana passada, explicou hoje o voto. Ele apresentou uma nova visão sobre a descriminalização do porte de drogas, e não só da maconha para o uso próprio. Toffoli afirmou que a lei aprovada no Congresso já tinha determinado que os usuários não podem ser punidos criminalmente. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. Mesmo com a maioria formada, ainda faltavam os votos de 2 ministros. Luiz Fux afirmou que o tema deveria ser tratado no Congresso. Sem regulação, sem atuação do Poder Legislativo, a liberação do uso da maconha vai trazer muito mais problemas do que a solução.
Já a ministra Carmen Lúcia, a última a votar, também considerou que a lei já determinava que os usuários não podem ser tratados como traficantes e que as punições só podem ser administrativas. Com a apresentação de todos os votos, a maioria dos ministros do Supremo decidiu descriminalizar o porte de maconha para o uso próprio. A posse de outras drogas não foi tratada pelo STF e o consumo em local público continua proibido. Dessa forma, a posse de maconha será um ato de infração administrativa e não um crime. A corte ainda não definiu a quantidade de maconha que vai servir de parâmetro para diferenciar usuários de traficantes. No entanto, já sinalizou que deve ser de 40 gramas. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia. Em resposta ao STF, o Congresso discute uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse de qualquer quantidade e tipo de droga. O texto, de autoria de Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, já foi aprovado pelo Senado e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou a abertura de uma consulta pública para punir passageiros indisciplinados. Quem colocar em risco a segurança de um voo pode ser proibido de viajar de avião por 1 ano. Nesta semana, uma mulher foi presa por ofender e agredir um funcionário de uma companhia aérea no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Outro caso recente foi de um passageiro que estaria embriagado e agrediu funcionários de uma companhia aérea no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Casos desse tipo têm se tornado comuns. Em 2019, 304 ocorrências foram registradas no Brasil. No ano seguinte, com menos voos durante a pandemia, os casos diminuíram para 222. Depois subiram para 434 em 2021. 585 em 2022 e bateram um recorde negativo de 735 ocorrências no ano passado. Por sorte, eu nunca tive nenhum problema, mas eu já tive amigos que tiveram. E aí tem a questão de, poxa, você está atrasando o voo de uma pessoa que tem que chegar no certo horário, né? Então, é uma situação muito complicada. A ANAC aprovou hoje a abertura de uma consulta pública para punir passageiros indisciplinados. Aquele que colocar em risco a segurança de um voo pode ser proibido de viajar de avião por 1 ano. Um exemplo de comportamento que pode ter esse tipo de punição é a agressão contra um tripulante ou comissário. O comissário não está ali para servir um refrigerante ou um snack, ele está ali para um caso de necessidade de segurança, ele performar o que ele foi treinado. Então, vamos dizer que esse segurança, esse aeronavegante, né, esse tripulante, sofra essa agressão e fique impossibilitado de exercer dele na hora do pouso. Isso não afetou a segurança da aeronave? Então, não afeta a segurança do voo em si ali, então isso é considerado gravíssimo. A previsão da agência é que a consulta seja publicada no Diário Oficial da União até o fim desta semana, para ficar aberta às sugestões da sociedade por 45 dias. Quando entrar em vigor, o que deve acontecer apenas no ano que vem, a medida só vai valer para os voos nacionais operados por empresas brasileiras. A liberdade acaba quando o direito do outro também tem que ser realmente respeitado. Então, se você anda na linha, acho que você vai continuar sendo beneficiado. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, se declarou culpado em um tribunal americano nas Ilhas Marianas do Norte. A audiência faz parte de um acordo com a Justiça dos Estados Unidos para Assange deixar a prisão. Com a confissão, ele recebeu uma condenação de 62 meses em regime fechado, mas não vai para a prisão porque já cumpriu a pena na Inglaterra. Segundo o Wikileaks, Assange vai viajar para a Austrália ainda nesta quarta-feira.
E a Coreia do Norte disparou nesta quarta-feira um míssil em direção ao mar. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem os detalhes para a gente. Oi, Silvia, boa tarde. Olá, Salsi. Boa noite a todos. A defesa sul-coreana classificou a manobra como um fracasso. O míssil foi disparado de uma base perto de Pyongyang, mas por alguma falha caiu no mar depois de percorrer cerca de 200 quilômetros. Esse é o 8º disparo neste ano. Também nesta semana, autoridades sul-coreanas registraram mais 350 balões enviados pela Coreia do Norte carregando fezes e lixo. Análises de laboratório detectaram a presença de parasitas como vermes e lombrigas no material. Desde maio, a Coreia do Norte enviou mais de 1.000 balões para o sul numa retaliação aos ativistas sul-coreanos que espalham panfletos com críticas ao regime do ditador Kim Jong-un. Salsi. Obrigada, Silvia. Ainda nos destaques internacionais, em Londres, uma criança foi resgatada depois de cair nos trilhos de uma estação de trem. Nas imagens é possível ver o momento em que o garoto de 3 anos corre e cai da plataforma. Alguns passageiros se aproximam e um homem pula para salvar a criança. Segundos depois, o trem passa em alta velocidade. A empresa que administra a estação disse que as imagens servem de alerta. O trem vai passar nesse momento e o garoto sofreu apenas ferimentos leves. Tá bem, né? A União Europeia deu início nesta terça-feira às negociações com a Ucrânia para a adesão ao bloco. A cerimônia foi realizada em Luxemburgo. O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, chamou a formalização da candidatura de histórica. O país pediu para iniciar o processo de entrada em 2022, semanas depois da invasão da Rússia. Para se tornar integrante da União Europeia, o país candidato precisa atender a uma série de critérios, em um processo que pode levar até 10 anos. Além da Ucrânia, a Moldávia também iniciou as negociações. E uma exposição de arte no Congresso Nacional celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Obras de Cândido Portinari, Alfredo Volpi, Vitor Brecheret, Lina Bobardi e de tantos outros artistas reunidas em uma exposição inédita que homenageia os 150 anos da imigração italiana ao Brasil. É um dia realmente importante para nós, é o evento mais importante do ano das celebrações. Quem visitar o Salão Negro do Senado Federal vai ter a oportunidade de admirar obras raras, como estes 4 painéis de Cândido Portinari. Essas pinturas foram encomendadas pela Embaixada Italiana na década de 1930 e pela primeira vez estão em exposição ao grande público. Foram 6 meses para reunir as obras de diversos colecionadores de Brasília e para selecionar artistas que representam diferentes períodos. Conseguir reunir um artista representante de cada movimento para estabelecer esse roteiro aqui na exposição não foi fácil. Então a gente teve que recorrer, primeiro, à Embaixada da Itália, segundo, ao Museu de Arte Brasília e, fora isso, a vários colecionadores particulares da cidade. Traços, cores, formas e a visão desses artistas sobre o Brasil ajudaram a construir a identidade da cultura brasileira. Nós precisamos resgatar tudo aquilo que o povo brasileiro sente com relação à nossa democracia, com relação à arte, à cultura, com relação àquilo que os italianos há 150 anos atrás contribuíram para com o povo brasileiro. A exposição Outre-Oceano, 150 anos de arte ítalo-brasileira, estará aberta para visitação gratuita a partir desta quarta-feira até o dia 14 de julho no Salão Negro do Congresso. A cidade de São Paulo ganhou um espaço para os amantes da leitura. Um evento para convidados e fornecedores marcou a inauguração da livraria Paisagem, no Shopping Bourbon, na zona oeste da cidade. O espaço comercial não tinha uma livraria desde 2021. Além de muitas opções de títulos e um café, o espaço de 360 metros quadrados tem ainda uma área dedicada ao renomado fotógrafo Sebastião Salgado, com uma decoração toda especial e produtos do artista. Em São Paulo, a polícia ouviu um dos principais investigados no suposto esquema de lavagem de dinheiro que envolveu o Corinthians. O empresário chegou à delegacia no começo da tarde.
O que você tem a dizer? Você veio prestar esclarecimento, você é culpado? Vou esclarecer tudo aí pela delegacia. Obrigado. Alex Fernando André, conhecido como Caçondé, é suspeito de participar de um suposto esquema de corrupção no Corinthians. A polícia apura os repasses feitos pela empresa de Alex Caçondé. Segundo a investigação, pelo menos R$ 1.400.000 foram enviados para outra empresa em nome de uma mulher que mora de favor em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Ela vive de benefício social e diz desconhecer a empresa. Edna Oliveira Santos é apontada pela polícia como laranja no esquema, que apresenta sinais de ser uma forma de lavagem de dinheiro. Ela nega que tenha recebido qualquer quantia. Depois de mais de 3 horas de depoimento, Caçondé teve o celular apreendido pela polícia. O advogado dele disse que o empresário fez repasses à empresa investigada, mas que também é vítima. Em poucas palavras, ele tem outro negócio, que não vem ao caso aqui agora, e aí ele comprou uma parceria, fez uma parceria, comprou um sistema e esse sistema não foi entregue. Na semana passada, torcidas organizadas foram até a porta da sede do Corinthians protestar contra a situação do clube. Além dos problemas administrativos, o time está na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. O maestro João Carlos Martins completou 84 anos nesta terça-feira e do jeito que ele mais gosta, no palco. O concerto comandado por João Carlos Martins marcou mais um ano de uma trajetória de vida dedicada à sua grande paixão, a música. O que eu considero importante, a pessoa acreditar sempre numa trajetória da esperança. Sempre acreditar que há um objetivo na vida. E é por isso que eu digo sempre que a música venceu. Para celebrar, João Carlos Martins presenteou os fãs com um espetáculo único. O maestro convidou talentos que iniciaram suas carreiras com ele para participar da apresentação. E com muito cuidado selecionou um repertório que passeia por clássicos da música erudita a temas populares. Mais de 1.400 pessoas puderam prestigiar o espetáculo da Baquiana Filarmônica SESI de São Paulo e ainda comemorar os 84 anos de João Carlos Martins. Porque a missão de um artista no palco é o público tem que sair com uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios. Ou seja, o artista tem que transmitir emoção. Esta é a minha missão. Este foi o Jornal da Record. Você pode ouvir essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Fique agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.